Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurotalks, o seu podcast semanal, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Hoje a gente está num episódio muito, muito especial. A gente está fazendo aqui uma comemoração a 1 ano de podcast. Eu tô muito feliz, né? Então, há 1 ano atrás, a gente começou com esse projeto, com esse sonho de levar mais saúde mental para as pessoas, mais conhecimento, né? Porque eu tenho uma convicção de que, através de educação, através de conhecimento, as pessoas podem mudar a sua saúde. Dessa forma, a gente pode mudar nossas relações, né? E quem sabe até a gente mudar o mundo. Então, eu tô muito feliz com esse episódio de hoje, principalmente porque a minha convidada é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que se tornou uma grande amiga e ela gravou, não sei se você estava aí já, ela gravou o nosso primeiro episódio do podcast Neurotalks, é isso mesmo. Então, se você lembra, né, ela veio aqui na estreia e aí eu falei, não, com 1 ano tem que ser você gravando de novo, porque o que essa mulher fala, gente, parece uma fada conversando com a gente. Ela fala de um jeito que todo mundo entende e ela toca no nosso coração. Cíntia Alves, minha querida amiga, psicóloga, especialista em neurociência. Seja bem-vinda! Parabéns por 1 ano de projeto. Obrigada. Levando mais saúde, informação para as pessoas, levando a sua verdade para o mundo, colocando a sua voz no mundo. Obrigada novamente pela honra de estar aqui com você novamente. Estou muito feliz, estou emocionada. Obrigada, meu amor. E estamos aqui sem combinar, tá? Prometo que não rolou nenhum WhatsApp, mas estamos aqui nessa cor totalmente solar, né, amiga? Eu tô aqui de amarelo, se você tá nos ouvindo, em comemoração ao Setembro Amarelo, última semana de setembro, e Cíntia Alves de laranja, né? Então, estamos aqui, né? Iluminadas. Solar, iluminadas, mas o assunto é sério, tá, pessoal? Setembro Amarelo, a gente precisa sim tocar nesse assunto, né? Então, apesar do clima aqui estar muito bom, muito gostoso de comemoração, a gente vai tocar nesse assunto que tá salvando vidas, né, Cíntia? Porque eu acho que quando a gente fala das nossas dores, a gente consegue mudar, né, a perspectiva das pessoas e salvar vidas, falando em prevenção do suicídio, né? Eu percebo, Ana, que falar sobre o que incomoda tem sido cada vez mais possível. As empresas estão abrindo espaço para isso, as pessoas estão abrindo espaço nas próprias vidas para escutarem sobre isso, com mais acolhimento, com menos julgamento. Acho que nesse aspecto, falar sobre o que se sente em podcasts, em outros canais de comunicação, tem tornado, para quem escuta, o convite como algo mais acessível. Então, esse processo aqui que você cria, inclusive, de desmistificar os canais para entendimento de que esse é um tema comum a todo mundo. Isso não é fraqueza, isso não é defeito, isso não é um erro, isso é natural, né? E falar sobre sempre traz luz às questões, né? E com consciência a gente consegue ter um melhor acolhimento, né? Nem enfrentamento, mas acolhimento para aquilo que muitas vezes faz com que a gente desiste de viver ou tenha a ideia de que não é possível dar sequência à vida, né? Então, perfeito. Acho que é isso. Falando especificamente nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te ouvir, porque antigamente, né, muito se falava que o tema suicídio ele deveria ficar escondido, né? Porque se a gente falasse em suicídio, a gente poderia dar ideia para as pessoas que estão ali naquele, sabe, em cima do muro, num quase... Eu posso ter uma ideação de morte. Então, se eu falar em suicídio, eu posso dar ideias para as pessoas de como executar a própria morte, né? O autoextermínio. E isso caiu por terra, porque a gente sabe hoje em dia, né, que pelo menos é o que... É o senso comum de que a gente deve sim falar sobre isso. Qual que é a opinião da Cíntia, especialista nesse assunto, em neurociência, que atende tantas pessoas em sofrimento mental? Você acha que falar sobre suicídio pode ser uma coisa ruim para as pessoas?
Eu acho que esse tipo de decisão é sempre contextual. Então, eu acredito que há tempos atrás, vamos pensar assim, quando nasceu a psicanálise, qual era a maior prova de sofrimento das pessoas? A repressão, a histeria. Então, a falta de espaço para comunicar, para buscar ajuda, fazia com que as pessoas criassem caminhos no corpo para demonstrar sofrimento. Criassem, às vezes, não só sintomas físicos, mas doenças físicas para poder acessar aquele sofrimento que era de origem emocional, que era de uma condição de vida que a pessoa estava vivendo. Então, a psicanálise vinha para, a partir da escuta, desmistificar e trazer alívio desses sintomas no corpo e também na mente. Hoje, a gente sabe que, para além da psicanálise, desde então, várias outras formas de psicoterapia foram desenvolvidas e criando espaço não só para a escuta, mas para o olhar do terapeuta. Então, a psicanálise clássica coloca o psicanalista atrás do paciente em um divã, em que nem mesmo o contato visual deveria acontecer, porque poderia gerar uma espécie de repressão, de avaliação, de julgamento, que poderia inibir a pessoa que está ali no contexto de análise. Então, o olhar do outro... Que o divã, ele é para um lado e o terapeuta fica do outro, né? O analista... Atrás. Normalmente atrás, sem contato visual. Porque esse poderia ser considerado um aspecto de inibição, porque socialmente as pessoas não eram olhadas de frente para falar das suas angústias, né? Então, a gente está falando do século passado, de uma coisa assim, que realmente a sociedade lidava com as dores e com o sofrimento de uma maneira muito reprimida, muito recalcada. Aliás, esses temas ganharam espaço clínico, né? Recalque, repressão, para além do contexto social, clinicamente, isso era tratado como um sintoma. Hoje, né, a gente vive a era da informação, do acesso. E falar sobre aquilo que faz parte da vida das pessoas é absolutamente natural, desejado e esperado. E eu percebo que, nesse contexto, não falar do suicídio significa não dar voz para algo que faz parte da vida humana. E aí a gente acaba criando um recalque sobre uma questão que gera ainda mais tabu, mitifica ainda mais a possibilidade de pedir ajuda e causa ainda mais dor e sofrimento a quem precisa disso. Eu tenho estudado muito sobre traumas, né, sobre a abordagem do Gabor Maté. Eu estou absolutamente... talvez enfeitiçada pela forma com que ele traz a compaixão para que a gente possa identificar as falas. E o último livro dele, que fala sobre o normal, né, e uma sociedade que é doente, ele traz um pouco sobre isso, né, sobre a gente ter compaixão para identificar a causa real do sofrimento e poder falar sobre isso como um alívio, né? O trauma não é o que você sente, mas é talvez ter que passar por aquilo sem apoio. E aí, tentando responder essa questão que eu acho que é muito profunda, eu acredito que seja importante. A gente sabe que quando a gente fala de pessoas socialmente muito impactantes, né, uma pessoa que tem muita influência, quando essa pessoa tira a própria vida, existe a preocupação, eu também acho que ela é legítima, disso gerar uma onda de que admiradores daquela pessoa se identifiquem e tenham a tendência a copiar aquele comportamento. Então, eu acho que a ética e a forma de comunicar a partida de alguém por suicídio, ela se mantém como algo importante, mas a ética não é não falar, é o como falar, é a preocupação em qual é o significado e o contexto que a gente aborda isso. Perfeito. Você tocou num ponto tão importante, Cíntia, que eu tenho percebido na minha prática clínica. Eu cuido de pessoas com burnout, né, muitas vezes, e eu vejo nitidamente a diferença de evolução daquelas pessoas que têm uma rede de apoio familiar, têm uma rede de apoio emocional, às vezes passaram por problemas semelhantes, sabe? No que diz respeito, muitos deles passam por assédio, né? Ou sobrecarga de trabalho, assim, absurdas, né? Atendo pessoas que trabalham 36 horas sem parar, pessoas que ficam aí 5 dias sem dormir, 5 noites, né, sem dormir, enfim.
E eu vejo nitidamente a diferença daquelas que têm uma rede de apoio em casa, né? Que tem uma relação familiar bacana, com filhos, com marido, esposa, pai, mãe, irmãos, enfim, amigos. E aquelas que não têm, ou que por alguma razão resolvem se isolar, às vezes até pelo próprio sofrimento que estão passando, né? Ontem mesmo atendi uma paciente de Manaus e ela me contou o seguinte, ela falou: Ana, eu tive uma experiência tão ruim com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho, que eu passei ela teve uma despersonalização, né? Então ela teve um esfriamento afetivo importantíssimo e ela se afastou de todo mundo, inclusive do marido, inclusive dos pais. Ela se fechou completamente e tá muito difícil realmente ela conseguir sair e encontrar um caminho aí, né, enfim, de reorganização emocional. E eu vejo nitidamente essa diferença daqueles que podem compartilhar com aqueles que não podem, né? E eu acho que isso fala um pouco sobre esse momento que a gente vive de Setembro Amarelo. Vamos falar do suicídio, né? Eu vejo que sim, e nem todo mundo consegue contar com a rede de apoio familiar ou social, e nem sempre isso é uma escolha da pessoa. Muitas vezes o contexto em que ela vive é adoecido, é a causa do adoecimento dela, ou um dos fatores, né, que apoiam a manutenção do adoecimento. E para essas pessoas, o que eu tenho a dizer é que elas possam construir uma rede de apoio profissional, que elas possam buscar apoio de especialistas que auxiliem ela a sair desses ambientes, a isolar os aspectos que influenciam o sofrimento dela, a se cuidar e, quem sabe, ser ela a pessoa que criou uma forma de viver sem aqueles traumas ou longe daquelas dinâmicas. E não que ela tenha isso como uma obrigação, mas eu acredito também que naturalmente ela vai influenciar aquele meio, que vai ter nela não um exemplo como aquela coisa mítica, né, assim, da salvadora, mas vai ter nela um apoio, né? Então, como é que você fez? Como é que você saiu? Como é que você melhorou isso? Então, é natural que as pessoas que tentem romper com os sistemas que as estão adoecendo sejam isoladas muitas vezes, né? E isso gera ainda mais dor, sofrimento, angústia e nesse contexto, às vezes, elas pensam que é melhor dar fim à própria vida. Perfeito. Porque a esperança, ela é feita de repertório ou referência. Se você não tem no seu repertório, nas suas experiências, algo que te faça acreditar que você não vê a saída aqui, ali, diante de você, mas que se você procurar por ela, ela vai existir, você já tem um aspecto que gera sofrimento e desesperança. Se você também não tem referência, que é alguém de fora, né, um farol, né, que ainda que distante, aponte assim, uma luzinha, né, um caminho, você também perde aquele outro aspecto que te diz, olha, você não sabe qual é o caminho, mas ele existe. Ele está ali mais ou menos para aquela direção, né? Algo que de verdade te direcione, te coloque em contato com a saída. Exato. Então, às vezes, essa rede de apoio, ela vai ser profissional, ela vai ser feita por especialistas e ela pode começar com o primeiro e mais importante passo, que é o de reconhecimento de que, do jeito que está, você não vê possibilidades de continuar a viver. Seja isso algo que está sendo causado por uma situação no seu relacionamento afetivo, familiar, profissional, pela maneira como você se percebe, por como você percebe a vida e as atividades que estão no entorno. E então buscar ajuda, né? Pedir ajuda. Não estou bem, você pode me escutar? Você acha que tem algo que você ou alguém que você conheça possa fazer para me ajudar? Então, o pedido de ajuda, ele é a coisa mais corajosa, mais amorosa que a pessoa pode fazer por si. E às vezes a pessoa que está em sofrimento, ela tem uma história de desamparo, de abandono, de autodesamparo, autoabandono, e ela fica esperando ser salva, ela fica esperando alguém reconhecer que ela não está bem e que ela precisa de ajuda, e nem sempre isso acontece. E às vezes não acontece não porque as pessoas no entorno não estão percebendo nada, mas porque não querem ser invasivas ou porque estão lidando já com muitas questões. Então, eu acho que aqui tem também um convite para quem convive com uma pessoa que você percebe que está em sofrimento. Aborde, ofereça um café, pergunte se quer conversar,
Diga que você percebe que a pessoa talvez possa se beneficiar de uma conversa, qualquer coisa que sinalize, porque não é sempre que essa pessoa vai ser encontrada. Mas se você viu alguém que está ali precisando de uma luzinha só para sair do fim do túnel e fazer o caminho de volta, por que não? Perfeito. E você tocou num ponto excelente, né? Porque assim, quando eu falei, né, a diferença das pessoas que têm uma rede de apoio bacana e as que não têm, é isso, né? Muitas vezes as que não têm não é por escolha, é porque o ambiente é muito ruim, é um ambiente tóxico e tal, né? E aí, né, Cíntia, como é difícil muitas vezes você colocar limites e se posicionar perante aqueles que você ama, né? Perante o seu cônjuge, o seu namorado, o seu pai, sua mãe, o seu filho, sua filha. E como é difícil, né? Porque às vezes colocar limite no trabalho é muito mais fácil do que quando envolve uma questão de afeto muito importante, né? E aí já vou deixar esse gancho e fazer uma outra pergunta para você, né? E você disse assim que é muito corajoso você buscar ajuda, né? E todo mundo que me segue, que me acompanha, sabe que eu sempre falo, inclusive para todos os meus pacientes, e está no meu livro também, o quanto eu sou uma apaixonada pelo processo terapêutico e faço terapia há mais de 30 anos e acho que só me ajuda, assim, né? Muitas vezes faço porque preciso de ajuda, outras vezes continuo fazendo como uma forma de me conhecer melhor. Muito antes de ser neurologista eu já fazia. Então eu sou uma grande defensora, sei que infelizmente não são todas as pessoas que têm condição de fazer, porque é um investimento, né? Enfim, mas eu acho que quem puder fazer, eu super recomendo, busque um bom profissional, boas referências e faça, esse é um presente que você se dá. E aí muitas vezes eu ouço assim, Cíntia, mas olha, o terapeuta, ele não vai resolver meus problemas. Ele não vai pagar meus boletos. Ele não vai resolver a relação que eu tenho com a minha mãe, porque minha mãe é louca, você não conhece a minha mãe. Ele não vai fazer meu pai parar de beber. O terapeuta não vai fazer isso. Eu ouço isso muito. O que você fala? O que você falaria agora para essas pessoas? Primeiro eu quero fazer um coro com o que você está dizendo e complementar dizendo que o médico não vai te trazer saúde, o nutricionista não vai te fazer perder peso e nem o dentista vai te fazer ter um sorriso saudável. Os profissionais não são responsáveis por aquilo que você escolhe fazer com a sua própria vida. Eles são responsáveis por informações cuidadosas, curadas por uma postura de acolhimento, de não julgamento, por uma genuína intenção de te ajudar a enxergar pontos da sua vida que merecem a sua dedicação, o seu empenho, para que fiquem diferentes. Morri agora. Não, agora foi uma porrada na boca do estômago. Tem aí um Epocler, qualquer coisa para mim? Não, essa foi de doer. Maravilhosa. É a autorresponsabilidade. Perfeito. Ana. E eu vejo que nós, cuidadores, especialistas, né, profissionais, sofremos muito quando a gente se coloca nesse lugar de salvar o nosso paciente. E aí eu vejo várias coisas, né, assim. Quando a gente faz isso, a gente está escutando mais a nossa dor, o nosso sofrimento de não conseguir estar diante de alguém que está sofrendo e a gente quer tirar aquela pessoa dali para a gente também parar de se sentir tão impotente. A gente, claro, genuinamente quer que a pessoa tenha o alívio do sofrimento dela, mas nesse processo a gente mais atrapalha do que ajuda, porque se eu confio no meu paciente, se eu confio no processo dele, na capacidade dele de aprender, de superar, de tentar outras coisas, eu não vou tentar salvá-lo, porque eu não vou vê-lo como vítima, eu vou vê-lo como autor, de escolher como lidar com aquilo que ele está vivendo. E aí eu vou trazer ferramentas, eu vou trazer uma escuta atenta, eu vou trazer assertividade para a mesa, porque
se não eu que estou ali nesse papel de não julgamento para dizer certas coisas para ele, sendo que ele pagou para estar ali, ele colocou o tempo, a energia, todo o investimento de recursos para estar ali, se nem assim ele está disponível para ouvir, de quem ele vai escutar isso sem um impacto direto na relação? E a gente sabe que na relação terapêutica, seja ela com qual profissional for, a transferência e a contratransferência, quer dizer, a relação em si, a aliança terapêutica de cuidado e, quem sabe, cura, é muito importante para isso. Então, claro que de uma forma amorosa, cuidadosa, generosa, mas a gente precisa colocar para o paciente. Né, que a gente confia na capacidade dele, que talvez ele esteja precisando olhar para si, para a própria capacidade de superação, ao invés de transferir essa responsabilidade para quem quer que seja. Eu não tenho a menor capacidade e cada vez menos hoje eu pretendo dar para o meu paciente uma solução ou um caminho, porque ele sai de lá com o que eu enxerguei sobre a vida dele, não sobre o que ele é capaz de enxergar naquela referência em que a mãe é louca, o pai é alcoólatra, o chefe é um abusador e ela tem limites de dizer não, dificuldade para dizer não, ela tem limite com o limite, porque ela tem uma dificuldade de autovalidação, porque ela acha que a validação, a valoração dela está diante do outro, quer dizer, eu preciso que alguém me diga que eu tenho valor para eu saber que eu tenho isso. Estou triangulando a minha relação com a minha percepção de valor. Então eu não vou ter limite para nada, porque afetivamente eu não me sinto digna de ser amada, ainda que eu desaponte as pessoas, ainda que eu cometa erros, inclusive. Não é que eu desaponto porque eu não sou capaz de atender a sua expectativa, não, às vezes porque eu quero algo diferente mesmo para mim, porque eu acredito em algo diferente para mim e isso vai chocar minha família, porque eu quero outra religião, porque eu tenho uma outra escolha de vida, porque eu quero coisas diferentes, né? Então, quando eu entendo que eu posso ser amada, mesmo quando as pessoas não podem ser atendidas naquilo que elas esperam de mim, né? E que às vezes eu tenho responsabilidade em gerar expectativas e outras vezes não, eu acho que a coisa vai mudando de figura. A criança nem nasceu e as pessoas estão com a mão na barriga, esse aqui vai ser corintiano, esse aqui vai ser pianista igual a mamãe. Essa aqui mexe muito, vai ser terrível. Exato. E a menina... Quer dizer, vai nascer em Áries? Nossa, se prepara. Pois é. Então, a gente tem as expectativas que estão prontas sobre nós. A gente tem as expectativas que a gente acolhe e tenta atender, porque a gente não quer decepcionar as pessoas que a gente ama, porque a gente acha que isso é um sinal de que elas merecem algo. Né? A gente valida também para elas que a gente as ama porque a gente sofreu para atender as expectativas delas. E aí a gente está criando um caminho de autoabuso, de sacrifício, de ressentimento, de desconexão com o que realmente faz com que as pessoas se amem, se respeitem, se admirem, que é a possibilidade delas serem quem são, em autenticidade, né? Então, para além daquilo que você espera de mim, o que eu gostaria de entregar a você, mas não sou capaz porque não sou eu. Eu não consigo estar nesse ambiente, eu não consigo ser essa pessoa, eu não consigo, sei lá, ser advogada como todas as pessoas da geração da minha família anteriores, ou ser médica, ou o que quer que seja. Eu não consigo fazer isso por mais que eu te ame. E se você me ama, você, por favor, me liberta de ter que te provar isso por meio de uma dor tão profunda, de negação de quem eu sou. Eu não sei se eu viajei muito, mas... Nossa, não, você é perfeita, Cíntia. Meu Deus do céu, eu não canso de falar isso pra ela. Gente do céu, a sorte é que a Cíntia não é uma pessoa assim que vai crescendo que nem um pombo, porque senão ela ia explodir de tanto que eu elogio. Eu tô preocupada com isso aqui, né? Levou a régua agora. A Cíntia, ela ganha tanto elogio das pessoas que a cercam, assim, dos pacientes. Eu recebo o paciente da Cíntia que fala, não, gente, a Cíntia, o que é aquilo, né? O que é aquelas coisas que aquela mulher fala? Mas é incrível, porque a Cíntia, ela é maravilhosa, assim, porque ela não se infla, ela tem muito pé no chão, assim, maravilhoso. Se pergunta, Setembro Amarelo, internet, rede social.
Então eu queria que você Toma uma água aí, respira, traz um café, Mauro. O café é o melhor da região. É o melhor da região. Segundo Pedro Cortella, desculpa Brasil, que eu gravo no estúdio de Pedro Cortella. Pedro Cortella e Mário Sérgio Cortella, pai. Obviamente é que o Pedro já veio aqui no podcast. Fantástico. Maravilhoso. O Pedro é jornalista, né? Agora ele trabalha com marketing e o pai, né, grava aqui também, é um barato. Obrigada, querido. Obrigada. E aí, pessoal, a gente vai saber, então, da Cíntia, né, essa questão. A gente ouve muito, né, falar o quanto a rede social, ela pode ser tóxica para a saúde mental e tal. E aí, eu confesso que eu fico, assim, também um pouquinho... Até com uma coisinha assim do meia-culpa, porque eu hoje uso muito rede social, né, no meu trabalho. Isso aqui que nós estamos fazendo é rede social, né? Eu tô na internet, eu tô no podcast, eu tô no YouTube, eu tenho um Instagram com uma página que eu alimento diariamente. Então eu falo, cuidado com a rede social, mas eu estou lá, eu tenho uma atividade lá. E aí eu confesso que eu também fico um pouco dividida, né? Porque hoje em dia ela é uma fonte de trabalho para tantas pessoas, né? Ela é sim uma forma de que a gente consegue hoje se comunicar. Eu e a Cíntia, inclusive, a gente se tornou grandes amigas e a gente se conheceu através de uma live na pandemia, quer dizer, na rede social. Então também demonizá-la, enfim. Então eu queria ouvir o que a Cíntia tem para dizer sobre isso. A rede social, ela promove interação, troca de conhecimento, possibilita que a gente possa conhecer pessoas que depois a gente sai da tela e vem para o olho no olho, leva para a vida real e carrega. Vai fazer retiro, porque semana que vem nós temos um retiro, eu e a Cíntia, maravilhosa, vamos dividir quarto, é incrível, com a Mari Ferrão e o Thiago. Vai ser maravilhoso, aguardem. Aguardem. O que eu penso sobre rede social? A gente tem muitas necessidades que a gente atende por meio dela. Validação, exposição, ganho de conhecimento, sensação de pertencimento, de identidade, de grupo, de coerência. A gente tem um espaço ali para liberar as nossas opiniões sem a necessidade de que as pessoas concordem necessariamente com a gente, né? A gente entra em embates com pessoas que a gente provavelmente não vai encontrar novamente, mas teve ali a exposição do que a gente acredita. Então, eu acho que é sim uma forma de você levar informação útil e coisas muito positivas para as pessoas. O que me preocupa é o que ela faz no nosso cérebro, né? Então, a nossa necessidade de reconhecimento e o nosso imediatismo, ele tem sido muito alimentado e muito nutrido pelas redes sociais, por elas todas. Uhum. Porque, a bem da verdade, a gente escolhe muito bem o que a gente vai colocar ali. Né? As pessoas não abrem, não é um Big Brother de repente, ou sei lá, um canal que você está o tempo inteiro ali com as pessoas vendo vários momentos da vida delas. Não, é aquilo que a gente escolhe colocar. Uhum. E aí tem os filtros, né, que são diversos, fora os mentais, que a gente seleciona ali o que, para quê, por quê. Então, tentando dar luz assim, para os principais aspectos que eu vejo, nem tudo que tem na rede social é saudável e positivo, justamente porque quando a gente assiste a vida do outro ou recebe uma informação, aquilo chega para a gente sem que necessariamente a gente esteja aberto a escutar. Então, se dentro de uma consulta médica, terapêutica, enfim, às vezes é difícil escutar alguns temas porque eles nos engatilham, nos conectam com coisas difíceis, e aquele é um ambiente controlado, né? Um ambiente de segurança, de confiança. Ainda assim, às vezes é muito difícil e me coloca em sofrimento, me deixa reativa, impulsiva, né? Eu fico pensando, com a rede social isso é muito diferente, é um ambiente descoberto, não há segurança, não há confiança para você se expor ou para você ser acompanhado caso aquilo te engatilhe para um tema que está como um fio solto ali e aí começa a fazer faísca. Então eu vejo que ele pode ser, nesse aspecto, um promotor de sofrimento muito grande, né? Então,
Você nem sempre está preparado para aquilo que chega. Você não tem controle sobre aquilo que chega. E você começa a ficar reativo àquilo. Então, acho que pode deixar as pessoas mais vulneráveis em temas que já estão trazendo sofrimento. Isso pode gerar prejuízo para a vida das pessoas. Principalmente com a perfeição, né, Sim. Cíntia? Aquela coisa do corpo perfeito, da viagem perfeita, da família perfeita, do carro perfeito, porque muita gente só mostra, né, o palco, a hora que tá feliz, que tá alegre, que tá maravilhoso. Mostra a arena se tá ganhando. Mostra a arena se tá ganhando. Tem um cara que eu sigo que eu adoro, o Thiago Tatum, do Mindfulness. Sim. Ele fez uma palestra no ISMA BR. E eu conheci o Thiago lá e comecei a segui-lo. E ele palestrou, inclusive, naquele evento que a gente teve juntas, da Isa Camargo, em semana retrasada. E o Thiago é um cara incrível, maravilhoso. Ele é uma figura. Então, ele tá, assim, acima do peso. E ele é inteligentíssimo. É o cara que praticamente trouxe o Mindfulness pro Brasil, ele estudou em Harvard e tal, e ele é um sarrista, assim, a palestra dele, ele faz muita piada com ele próprio, sabe? Com aquilo, com a deturpação de algo tão importante que é o Mindfulness, com essa moda, né? Então, por exemplo, ele fala assim, não, porque a galera hoje fala de Mindfulness para dormir, deitado para dormir. Cara, isso não é mindfulness, isso é relaxamento. Mindfulness é completamente o inverso, né? É estar atento, desperto. Exato, ele vai trazendo umas coisas, mas enfim, essa semana ele postou um vídeo que eu adorei, assim, era um videozinho, tipo um meme, né, era um Reels, onde ele falava o que fazer para se tornar um terapeuta com milhares de seguidores, milhões de seguidores, e não sei o que, na internet, né, e aí ele começava primeiro, mostre a sua rotina perfeita, então ele colocava lá as crianças tomando café da manhã na mesa, tudo bonitinho, a mesa posta, com frutas, com não sei o quê. Aí ele falava assim, na hora do almoço, só salada e um grelhado e não sei o quê, né? Mostre você malhando na academia, mostre o seu carro novo, mostre a sua viagem na praia. Isso vai gerar gatilhos naquelas pessoas que não têm um lugar para ir no final de semana. Então, perfeito, porque essa pessoa vai te procurar para você tratar. Então, ele fez uma coisa tão incrível, ele é muito inteligente. Mas é isso, assim, né, Cíntia? O quanto esse mundo maravilhoso de Bob que a gente vê na internet, de pessoas que a gente sabe que não é nada disso, né? Porque ninguém é. Porque ninguém é, exatamente. E o quanto isso gera gatilhos naquelas que estão em sofrimento que chegam pra gente, né? E quantas pessoas que não chegam pra gente, que estão em sofrimento e que não têm capacidade ou que não percebem que estão em sofrimento e que no final acabam até cometendo suicídio, né? Já falando do Setembro Amarelo. Porque começam ali num sofrimento tão grande que eu não tenho um par perfeito, eu não tenho um namorado perfeito, o corpo perfeito, a vida perfeita. Meu Deus do céu, eu não sou loira, eu não sou sei lá o quê, enfim, né? Ana, tem algumas coisas assim que me chamam a atenção. Eu não assisti esse vídeo, mas é maravilhoso, eu quero ver. Mas eu penso assim... As meninas, a gente coloca o link aqui embaixo, porque o Thiago, ele é maravilhoso e eu quero colocar esse vídeo dele linkado aqui com o nosso vídeo. O pessoal vai curtir. Vou aproveitar essa carona também para assistir. Eu acho que tem algumas coisas aí. Eu acho que tem aqui ainda. Tá. Obrigada. A primeira, assim, que me chama a atenção é a distorção e a superficialidade de muitas informações. Então, a rede social também, de alguma maneira, está fazendo com que a gente consuma muito conteúdo de forma muito superficial e acabe distorcendo o que de fato é o mindfulness e uma série de outras coisas, né? E isso acaba nos roubando o foco, a concentração, a capacidade de perceber o que é que nos desperta interesse e real curiosidade. Aquela que faz com que a gente vá ler um livro, se não inteiro, quase sempre, pelo menos até a metade, assista um filme que é do nosso interesse. A gente perde a capacidade ou a possibilidade de olhar para o que a gente realmente tem interesse, porque a gente é constantemente bombardeado com tantas coisas e o tempo inteiro, então a gente vai
dedicando os nossos recursos, né? Tempo, energia, atenção, que são as coisas mais preciosas, né? Mais valiosas que a gente tem, para coisas que, no fim, ficam misturadas. A gente não entende nada em profundidade, a gente não adquire a capacidade crítica de avaliar se aquilo faz sentido para mim, se não faz. Então, eu acho que tem isso, uma grande quantidade de informação, uma distorção grande dos conceitos e a falta de possibilidade de se aperfeiçoar, de realmente aprofundar em temas que são importantes para você e fariam diferença para a sua vida. Outra coisa que eu acho que é importante, que impacta na saúde mental, é que com isso a gente está buscando modelos prontos. Uhum. E há pouco tempo eu vi uma história de que durante a pandemia um casal de norte-americanos, se não me engano, com 6 filhos, começaram a postar sua rotina no YouTube, e aí o canal começou a monetizar, a mulher começou a ganhar zilhões de seguidores, enfim. E a ideia era ela mostrar como ela cuidava da família com 6 filhos, marido, cachorro, enfim, papagaio. E aquilo fez com que ela ganhasse muito dinheiro, muita notoriedade, e veio à tona recentemente que uma das crianças dela, que estava sendo cuidada quase que em cativeiro por ela, conseguiu escapar pela janela da casa, soltou-se de cordas, com marcas de laceração e tudo mais, para chegar na casa do vizinho. Eu tô falando de uma criança pequena, tá? Meu Deus. Para pedir comida, água e ajuda para os irmãos. E aí, bom, o que acontece? A mãe dizia coisas, em alguns vídeos mostra lá, momentos em que ela dizia, que as crianças diziam algo como, eu vou merecer o jantar? Então ela para criar a cena, para encenar para o YouTube, para os vídeos, ela começou a criar um sistema ali com os filhos de tortura. O pai acabou indo embora, já não estava mais lá, e ela está sendo indiciada, e as crianças, enfim, estão sob cuidados. Mas o que me chama a atenção é a quantidade de famílias, de mulheres, homens, pessoas que elegeram essa pessoa que apareceu simplesmente na tela, dizendo, eu faço milagres e venham comigo, sigam-me, né? E esse seguidor, sigam-me os bons, exato. Então, a quantidade de idealização que se vende com essa ideia, né, dos influencers, que era isso que ela fazia, que não são reais, não são aplicáveis, e o que me preocupa é o desserviço disso na vida de quem genuinamente tenta, não consegue e sente-se ainda mais incapaz. Afinal, se a mulher tem 6 filhos e consegue tudo isso, como eu com o meu único, com meus 2 lá em casa, não dou conta. Eu sou uma farsa. Exato. Terei uma forma de me perceber ainda mais negativa. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção em quem são as pessoas que a gente elege para serem referência de alguma coisa. As pessoas que prometem emagrecimento, que a gente tem essas receitas muitos prontas. influenciadores de emagrecimento, enfim, não vou citar nomes aqui para não gerar polêmicas, mas que eu sou... Enfim, eu tenho aversão, porque, né, isso, assim, o distúrbio alimentar é algo tão sério, né? Uma coisa, eu não tenho distúrbio alimentar, né, graças a Deus eu tenho outros problemas ansiosos, mas distúrbio alimentar não, porque ninguém é perfeito, tá, gente? Então, tem lá no meu livro, conto do meu pânico e tal, tá tudo certo. Mas, eu não tenho distúrbio alimentar. Então, por exemplo, eu quero perder 5 quilos aí que eu ganhei no último ano. Eu posso até seguir uma dessas maluquinhas aí da internet e, sei lá, talvez para mim funcione, né? Olha, não come carboidrato, jejum de 16 horas eu aguento, show, beleza. A comida não tem esse apelo para mim, na minha vida, não tem esse papel na minha vida, tá? Só que essas pessoas, elas têm um público, elas têm um pool ali de milhares e milhares de seguidores, milhões de pessoas que estão em sofrimento. E que idealizam a saída do túnel. Que comem 10 mil calorias, né? Que comem 5 Big Mac seguidos e 3 potes de sorvete e depois vomitam na sequência. E aí encontram pessoas com cintura fina, maravilhosas, que prometem, olha, compre meu pacote de emagrecimento que custa X... que você vai... Olha, tudo que você fez até agora foi besteira, tá? Agora, a partir de agora... E aí você, obviamente, não vai conseguir, claro. Você vai gastar dinheiro, não vai conseguir, muitas vezes vai se endividar
e a frustração vai vir. E com que força essa frustração vai vir, né? Eu estou dando exemplo do emagrecimento, mas você tem vários outros, comum, né? Vários outros exemplos dos influenciadores nas mais diversas áreas, né? Então, abra seu negócio, aprenda a aplicar seu dinheiro, aprenda perfeito. o relacionamento, enfim, né? E aí você vai cair do cavalo, obviamente, porque não existe, tá? Nada disso. E aí, como que as pessoas lidam com essas emoções de frustração, né? Eu vim para cá pensando muito nisso, assim, se é que tem uma coisa que eu quero dizer para as pessoas, é que a felicidade delas, ou a alegria e a satisfação, não são garantia de saúde mental, mas a capacidade de lidar com a frustração, de entender que as coisas não são perfeitas, que elas não vão dar certo, que isso é natural e que essa autoexigência é que faz com que a gente não se permita se frustrar ou não permita que os outros nos frustrem, que está nos levando muitas vezes a perder a esperança. Uhum. E esses processos todos, Ana, que você menciona, me fazem perceber que a gente está perdendo muito da nossa energia olhando para a tela e para os outros. E quando a gente faz isso, a gente desfoca da única possibilidade, ou da maior possibilidade que a gente tem, melhor dizendo, de melhorar a nossa vida e a nossa satisfação e o nosso crescimento, que é a gente olhar para a gente. Uhum. O que é que funciona para mim? O que é que não está indo bem comigo? O que eu posso fazer de diferente na minha rotina hoje para eu me sentir melhor hoje? Porque muitas vezes essas pessoas que estão num sofrimento elevado a ponto de pensar em tirar a própria vida, e muitas vezes tiram, né? Têm dificuldade... Um óbito por hora no Brasil, né? Uma pessoa morre por hora de suicídio no Brasil. Isso notificado. Notificado, exato. Então, eu acho que a gente pode perceber que cada um de nós, olhando para a nossa rotina, para a nossa vida, pode entender o que é que funciona, o que é que a gente pode fazer de diferente, para quem a gente pode pedir ajuda, ou para quem não pedir, porque sabe que a negativa também vai reforçar, né, essa ideia de que para a gente não tem jeito. O olhar para dentro, para o nosso individual, para aquilo que para a gente faz sentido, é muito valioso. Uhum. É para a nossa própria voz. Uhum. Exato, Cíntia. Eu tenho visto o tanto de... né, tenho hoje em dia lidado muito com essa questão do sofrimento mental e me preocupa muito, né? O caminho que o mundo moderno da hiperconectividade está levando as pessoas, né? Isso parece chover no molhado, né? Falar mais do mesmo, mas eu acho que é um tema que a gente sempre tem que... uma tecla que a gente tem que continuar batendo, porque tem muita gente adoecendo, né? E a gente está vendo aí uma geração que está chegando, né? Nossos filhos, né? Meus, seus, um monte de gente que está ouvindo, vendo a gente, que nasceu no TikTok, nasceu vendo, né? É uma outra forma, né? A gente ainda que aprendeu a gostar. Somos uma geração que conhecemos o sem internet e a chegada Mas eu também penso, Ana, que foi a nossa geração que inventou isso. Uhum. Não existia, então a nossa geração criou essa história toda, né? Sim. E a geração que está chegando, eu vejo assim, que muitos jovens, embora estejam muito conectados e muito ligados, tem uma outra vertente de jovens que não querem foto no WhatsApp, né? Uhum. Que não querem, que não usam rede social. A minha filha, Gabriela, não me deixa postar a foto dela. Quando eu vou fazer foto, mamãe não me marca, não posta foto minha, ela não quer. Então, é uma geração que, diferente de nós, chega com essa hiperexposição e não tem vontade, ou sente aversão, né? Se posiciona. E eu fico pensando, o que aconteceu com a nossa geração? Que teve vontade de ficar mostrando e contando para todo mundo o que a gente está fazendo o tempo inteiro só do que deu certo. Só do que deu certo, exato. Eu não tenho essa resposta, veja, eu tenho essa pergunta, né? E nem pretendo ter essa resposta, porque ela não é minha, ela é de cada um, né? E aí, no meu dia a dia, eu tô sempre ali me perguntando por que é que eu preciso colocar isso? E aí eu tenho percebido que eu estou vivendo um momento em que não é só com o que eu vou colocar na rede social, mas com o que eu vou compartilhar com quem quer que seja. Eu sinto cada vez menos necessidade neste momento de
contar alguma coisa que eu esteja vivendo, mesmo que seja para uma grande amiga, eu não tenho mais a necessidade da validação daquele processo, de precisar ou de querer que alguém sorria comigo. Não é que não me faria diferença, Sim. mas eu não tenho mais o impulso de pegar o telefone e falar, ai, você não sabe. Não sabe o que aconteceu. Eu fico feliz quando acontece e tá tudo certo. Né? Por que a gente precisa disso? Porque eu ainda tenho isso, sabe, Cíntia? Olha eu aqui, gente, tirando uma casquinha da terapeuta maravilhosa para tentar me entender, Mauri. Vou economizar uma sessão de terapia essa semana, maravilhosa. Porque, por exemplo, eu sou assim, né? Então, eu recebi um convite incrível. Putz, eu quero pegar o telefone e ligar, não para todo mundo, claro, mas assim... para pelo menos 5 pessoas ali que precisam comemorar e vibrar comigo e aplaudir, sabe? E aplaudir mesmo. Eu acho que, falando de mim, eu precisava disso. Eu tinha isso como uma necessidade de validação. Então, para mim, era extremamente prazeroso viver a experiência, mas principalmente mostrar que eu estava vivendo. E aí eu acho que isso é uma coisa da história de vida de cada um. Então, dentro da minha história de vida, fazia muito sentido precisar que as pessoas me aplaudissem, percebessem que eu consegui algo legal e tal. Quando isso deixou de ser necessário, eu me percebo, assim, às vezes contando coisas meses depois, porque surgiu uma oportunidade no meio do assunto. Nossa, mas você sabe que comigo... E aí amigas muito próximas dizem, poxa, mas por que você não me ligou, você não me contou? Falou? Hoje nem me ocorre, né? Mas assim, foi um movimento muito consciente e intencional. Eu não posso fazer e esperar o aplauso do outro, porque isso é uma coisa que eu me frustro muito, porque às vezes o outro, sei lá, tá ocupado, tá fazendo outra coisa e tal, e ele, legal, mas parabéns, tipo, que legal. Bacana, enfim, manda uma palminha no WhatsApp. Eu fico louca da vida. Eu falo, cara, você ouviu o que eu falei? Jesus, né? Chacoalha, né? Porque eu sou meio, né? Mas, espanhola. Ana, eu comecei a fazer isso sozinha, comigo. Então, Nossa, assim, quando... aprender isso. Lá no retiro você vai me ensinar isso. Quem dera. Quando eu estava vivendo alguma coisa muito uau, eu precisava ligar, sei lá, para 3 pessoas que eram muito importantes para mim e que me ajudaram muito. A quem eu dedicava gratidão. Então, tinha uma coisa também de quase dizer, tá vendo? Você não desistiu de mim. Você me incentivou, me ensinou, me trouxe até aqui. Hoje... e aí, bom, no processo, eu fazia isso sozinha. Yes! Às vezes andando na rua, sabe? Dava aqueles pulinhos, assim, tipo, doida. Eu comecei a comemorar aquilo que pra mim era uma vitória. E eu comecei a precisar menos disso. E hoje já não lembro de falar pras pessoas. Você tá atingindo o nirvana. Não, mas eu precisava sair desse processo de validação que vinha do outro. Maravilhoso. E uma busca de... autovalidação. Para mim isso é importante. Eu sei o que eu vivi. Para aquilo tá acontecendo. E não é só o resultado, porque como você está dizendo aqui, né? A pessoa está lá na vida, lavando louça, vendo o que ela vai fazer para o jantar, ou brigou com alguém, olhou para a conta bancária, falou Jesus, e aí... eu acho que a gente olha muito para os resultados, e a rede social faz muito isso, né? Imprime o diploma, a viagem, o carro, o resultado final. A gente não mostra o processo e a gente não olha para o processo. Nós, individualmente, eu acho que temos venho aprendendo a olhar para o meu dia a dia. Tem dia que eu acordo com dor de cabeça e eu não tô bem, e eu faço a vida acontecer. E tem dia que eu acordo ótimo, acordo 4:30 da manhã, brincando em casa. Vai pra natação. Exato, vou viver. A Cíntia é uma baita nadadora, tá? Tô morrendo de saudade porque eu fiz uma cirurgia agora, posso voltar só depois do dia 15 de outubro. Já tá aí, amiga. Eu sonho que eu tô nadando. Ela nada pra caramba. Mas é isso, tinha dias em que eu ia nadar e tava quer me levar pro surf no mar, gente. Imagina eu, bailarina, toda descoordenada, bailarina das pranchas, vamos fazer longboard. Minhas filhas vão com você. Já até mandei os vídeos pra você delas na prancha. Elas super levam arraso. Jeito. Eu vou ficar na beirinha ali, na areia, de tiazinha, lendo livro, esperando vocês. Então, até isso, quando eu ia fazer aula de surf, eu precisava que alguém filmasse, que alguém postasse, eu precisava que as pessoas reconhecessem isso publicamente, eu precisava publicamente disso, né? E depois nos menores grupos. E hoje, às vezes aconteceu uma coisa muito legal.
E eu tenho vontade, às vezes, de ligar para o Marcelo, né? Para meu marido na hora e falar. Eu falo, mas gente, ele está no meio do rolê dele lá, trabalhando, fazendo as coisas dele. Eu posso falar disso à noite. Às vezes eu não aguento. Sim. Mas às vezes eu chego em casa e eu curti aquele momento, eu permiti que aquilo ficasse natural para mim. Eu comecei a me educar para não precisar daquela euforia que se expande quando alguém olha e é o mesmo que um like num post do Instagram, do Facebook, ou do que quer que seja, né? Então, voltando para minha resposta inicial para você, na verdade, para minha reflexão, me preocupa o que a rede social faz no nosso cérebro, que é essa necessidade de aprovação. E não só a rede social, mas a gente faz isso com a gente, com o social. E o social, ele pode nos adoecer nesse aspecto, porque quantas vezes a gente não está afim de fazer alguma coisa e faz porque socialmente é esperado que se faça? Como que eu não vou comparecer ao lançamento do livro da minha amiga? Gente, eu tive um dia péssimo. Eu perdi alguém, ou eu perdi um cliente importante. Eu não sou capaz de... Eu celebro a vitória dela, mas eu não sou capaz de estar lá e de verdade aquilo não vai me fazer bem, não vai fazer bem a ela. Não vou. Eu vou mandar um buquê de flor, eu vou marcar um almoço depois, a gente vai se encontrar e vai conversar. Mas... É um processo, né, de autorrespeito, de não fazer mais o autoabuso. Eu preciso identificar o meu limite, eu preciso respeitar. E se eu faço isso, as pessoas não precisam viver a necessidade de ficar me aprovando e me aplaudindo o tempo inteiro, porque eu não estou fazendo sacrifício por elas, eu não vou condicioná-las, portanto, se eu vou no seu, você tem que ir no meu. Se eu faço para você, você tem que fazer para mim. Ô, vida, olha aqui, vida, eu estou fazendo uma doação para essa instituição de caridade, eu sou uma boa pessoa, cadê o meu... Não, eu não posso mais... ficar condicionando essas ou achando... barganhas, né? Porque elas não existem na vida. A gente é que cria esses condicionamentos pela necessidade de controle, pela necessidade de ter respostas que nos atendam. Isso é humano, isso é uma necessidade, mas se a gente está consciente, a gente entende o que está fazendo. Pera, o que eu estou fazendo? Quer dizer que se eu sou uma boa pessoa, só boas coisas acontecem para mim? Não! Então eu não vou mais fazer porque eu sou uma boa pessoa e na minha vez as pessoas não são legais comigo. É uma escolha sua, mas também não. Eu faço aquilo que eu acredito que é bom, porque é bom para mim poder fazer aquilo que eu acredito. Mesmo que isso não signifique que ali na frente eu vou ter uma boa resposta. E aí assim, nos 15 anos que eu trabalhei em hospital, eu ouvi as pessoas, né, nos leitos. Eu fui uma boa pessoa, por que eu tô com essa doença? Nossa, por que ele tá morrendo cedo? Ele foi incrível. Não existe esse pagamento, mas a gente quer que exista. Quer dizer, então, que se eu não for receber boas coisas em troca do meu comportamento, eu não vou fazer? Mesmo que eu ache bom? Então, eu estou fazendo porque é bom? Ou porque eu quero ter vantagem e fazer aquilo valer a pena pelo retorno? O fazer em si não é o suficiente? Caraca. Bom, a minha sessão de terapia, doutora Maria Beatriz, essa semana tá cancelada, tá? Eu não preciso. Acho que a semana que vem também não. Vou dar uma pausa, porque... Maria Beatriz, receba. Maria Beatriz, receba. Te amo profundamente também, amiga, você sabe, porque já virou amiga, né? Claro, porque eu tenho receba dificuldade. Ela aí, porque ela deve estar dificuldade de fazer amiga, você sabe, né? Mas, enfim, eu... Depois dessa, tô mobilizada até 2024. Cíntia do céu, caramba, que... Uau, pessoal, que reflexões. Eu aqui vou sair daqui com a cabeça fritando. De verdade, de verdade. Isso é uma coisa que me pega, sabe? Essa minha necessidade de validação. Hoje, no meu grupo menor. Já foi pública, já foi média. Hoje, no meu público, na minha galera menor. Se desafia. E eu vou me desafiar, porque eu tenho quebrado a cabeça. Primeiro você comemora. Tá. Primeiro você e assim, não é comemorar necessariamente se premiando, né? Sim, se compensando. Não. Vou me dar aquela bolsa. Não. De novo a gente voltou pra compensação. Tenta você comemorar, celebrar, legal. Se beija, eu me abraço, eu me beijinho. Sei lá, eu falo, eu consegui. Mas isso é um processo de cada um, né? Eu precisei aprender a andar 3 vezes. Aos
12, 13 meses, quando eu descobri, minha família descobriu, né? Meus pais descobriram que eu não tinha a cabeça do fêmur. Depois da cirurgia, aos 2, 3 anos, e aí aos 33, quando eu faço uma nova cirurgia para colocar a prótese. A experiência de aprender a andar 3 vezes, algo que as pessoas simplesmente fazem, né? Com muita consciência, muita atenção ao que eu estava fazendo, me ensinou muito sobre as minhas necessidades, sobre as minhas limitações. Tem algo mais autônomo do que simplesmente andar? Eu não pude. Eu precisei entender a partir dessa experiência. Ao invés de me vitimar com ela, tá, essa sou eu, é a minha forma, é o meu processo. Sabe? Eu tô dizendo isso porque às vezes a pessoa tá me olhando ali de fora e tá dizendo, nossa, para ela é fácil. Tá falando? É fácil para ela. Linda desse jeito. Assim, não funciona. Então, para mim era importante, sabe? Talvez por isso e por muitas outras coisas, conseguir as coisas, né? Hoje é menos. Eu quero ser capaz de fazer um bolo sem errar a mão. Rita Lobo, minha melhor amiga, ela nem sabe, mas copiou as receitas, né? Assim, tenho me ensinado a não trabalhar às sextas-feiras. Maravilhosa. Né? Assim, tenho me ensinado ensinado para mim, porque a gente às vezes fica esperando que alguém venha nos ensinar. Para e se escuta. Se eu tiver que auto-intuir isso, se eu tiver que intuir isso, qual é o caminho que eu sigo? Por onde eu começo? O que eu faço aqui? Depois eu vou lá e vejo como uma outra pessoa fez. Tudo bem, a comparação é importante nesse aspecto. O que eu fiz, como o outro fez, se eu tentar imitar, será que funciona? Ih, deu certo. Ih, não deu. Tudo bem. De que outra forma pode ser feito, né? Porque tem outra Cíntia de mim vivendo essa história. Ninguém vai poder me dizer qual é o melhor caminho. As pessoas podem me dizer o que elas esperam de mim ou como elas me veem. Mas eu preciso começar por mim, a minha voz autêntica. Tem uma música, aquela Amarelo, que eu acho maravilhosa, né? Que fala sobre a autenticidade. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Começa com esse refrão. E fala disso, né? Todos temos cicatrizes e às vezes a gente quer esconder, disfarçar, mas as cicatrizes são só as marcas que ficam visíveis do que a gente viveu. E não são elas que têm que falar por nós. Quem somos nós, não só com elas, mas apesar delas. Para além delas. Para além delas. E eu acho que é um pouco isso, né? As mazelas existem, mas elas não podem expressar a minha voz. Eu não posso ficar naquele lugar da dor, porque a gente vicia, né? Naquele discurso, naquela narrativa. É porque eu vivi isso. Então, eu estou viciada na necessidade de superação. Então, para ter valor, eu preciso ter uma jornada do herói, da heroína, E se eu simplesmente tiver uma vida muito comum e se eu não precisar que as pessoas saibam o que eu estou fazendo e onde deu certo, isso tem menos valor. Pois é, pessoal, essa é Cíntia Alves, maravilhosa, não preciso falar mais nada, né? Você já viu, você já ouviu. Cíntia, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas de verdade, minha amiga, hoje eu fiquei mais arrebatada ainda pelas suas palavras, porque você me toca profundamente e tenho certeza que tocou as centenas, milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão compartilhar. Porque foi maravilhoso, foi incrível, espero que você tenha gostado e eu quero que você deixe pra gente o teu, onde as pessoas te encontram, teus contatos, enfim, porque tenho certeza que você vai ganhar uma legiãozinha de fãs aí depois desse episódio. Ana, muito obrigada, eu adoro estar com você. Eu nem lembro que a gente está quase que num estúdio, que tem um monte de gente aqui trabalhando para isso acontecer. Muito obrigada. Quase que eu pedi a conta pro garçom. Se a gente puder terminar com o trechinho da música do Amarelo, eu vou achar maravilhoso para que isso chegue para as pessoas com aquelas vozes também. As pessoas me acham no Instagram, _C_alma, que é calma. Com alma. Acho que lá. Lá tem tudo, né, Cíntia? Tem contato de consultório. A Cíntia tem as questões da escrita que você faz, não tem? Tá ainda aberto aquela inscrição pro curso? A gente fez o ciclo da calma, foram 5 encontros. Agora tá para acontecer, provavelmente com uma periodicidade menor, um encontro por mês, alguma coisa assim, pela Soul Me Health. Legal.
que deve estar... A gente está rediscutindo aí o formato, mas daqui a pouco sai de novo. Legal, legal. Então você segue a Cíntia, lá você fica sabendo de tudo dessa mulher maravilhosa, essa fada das palavras que tocam nosso coração, nossa alma. Sim, obrigada, meu amor. Obrigada. Tenho certeza que você vai ajudar muitos corações e tocar muita gente, assim como você me tocou. Obrigada, minha amiga. Bom, espero que você tenha gostado. Curte aqui, compartilha esse episódio. Não esquece de se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo Neurotalks.